Alunos da Escola Padre Matéia Diniz, hoje nós vamos dar início aqui à correção da terceira atividade, tá bom? Questão 1. A partir dos seus conhecimentos sobre o processo de formação do relevo, assinale a alternativa que indica uma característica do relevo brasileiro. Item A. Presença de grandes cadeias montanhosas. B. Grande influência de processos tectônicos. C. Formação de cordilheiras de montanhas. D. Existência de depressões nas áreas litorâneas. E. Predomínio de médias e baixas altitudes. Então, pessoal, vamos analisar cada item desse, tá bom? No item A, presença de grandes cadeias montanhosas. A gente sabe que no Brasil a gente não tem cadeias de montanhas. A gente vai ter algumas serras, alguns pontos altos, mas não são consideradas cadeias de montanha, certo? Grande influência do processo tectônico. Também outra coisa, a gente não fica em limite de placa tectônica, por isso a gente não está sujeito a efeitos da placa, movimentos da placa, tá bom? C. Formação de cordilheiras ou de montanhas. Assim como cadeias de montanha, a gente não tem cordilheira. Cordilheira a gente vai ter em outros lugares do mundo, como Cordilheira dos Andes, entre outros. D. Existência de depressões nas áreas litorâneas. Também não há presença de depressões nas áreas litorâneas. Predomínio de médias e baixas altitudes. Sim, isso sim faz parte do relevo brasileiro, levando em conta que a gente não tem cadeias de montanha, nem processos tectônicos, cordilheiras, e as depressões também não ficam localizadas nas áreas litorâneas, tá bom? Aí temos aqui outro ponto. Características do relevo, do relevo brasileiro. A gente vai ter que o relevo brasileiro é considerado antigo, pois ele data da área das eras arqueozoica e proteozoica, tá bom? A ausência de ações tectônicas, altitudes modestas, é elevada essa altitude, porém, não chega nem perto do Monte Everest, essas coisas, tá bom? Então, a gente vai ter aqui no Brasil o ponto mais alto é o Pico da Neblina. Intensas atividades de agentes externos e também as principais formas de relevo brasileiro são planalto, depressão e planície. São esses três, tá certo? O relevo brasileiro é classificado conforme diferentes critérios geomorfológicos. As duas primeiras classificações do relevo no Brasil, realizadas por Haroldo de Azevedo, em 1940, a seguir veio Aziz Nassib Abissab. Eles indicavam duas formações principais. Quais são elas? Vamos ver aqui. A. Cordilheira e montanha? Não, não temos cordilheira e montanha no Brasil. B. Planalto e planície? Sim, com certeza é planalto e planície. São os pontos que foram mais levados em consideração por esses dois estudiosos. C. Montanha e planície? Não. D. Montanha e planalto? Pois não temos montanha, então não é o item D. E é depressão e planalto? Também não. Tá certo? Vamos levar em consideração ao estudo desses dois geólogos. Aí aqui, para ficar bem claro na cabeça de vocês, temos então a classificação de Haroldo de Azevedo. Foi a primeira classificação, foi o primeiro estudioso que veio a estudar e classificar as formas de relevo brasileiro. Ele fez a primeira classificação. Os recursos dele eram limitados. Ele classificou como 4 grandes planícies e 2 grandes planaltos. E subdivide, então, o planalto brasileiro em 3 subunidades. Na área verde, a gente vai ter o planalto, na verde, planície e terras baixas. Tem aqui a planície amazônica, a planície costeira e a planície do Pantanal. E também a gente vai ter aqui planície gaúcha, aqui na ponta.
A gente leva em consideração que os recursos dele eram limitados, não havia tecnologia ainda. Nessa época não era uma coisa assim fácil de se fazer. A classificação de Aziz Abissab foi o segundo estudioso que veio. Bom, o Aziz Abissab, ele foi o segundo estudioso que veio para classificar o relevo brasileiro. Ele estudou o relevo brasileiro em 1962 pela fotometria. Levando em consideração ao Haroldo, ele já tinha uma certa tecnologia, já tinha um recurso. Ele efetuou algumas mudanças com relação a um mapa de Haroldo de Azevedo, como dividir o Planalto Atlântico. Aziz Abissab desprezou o nível altimétrico. Ele classificou em 7 planaltos e 3 planícies. Na sua classificação, Aziz Abissab considera que nos planaltos predomina a erosão e nas planícies predomina a sedimentação. Dá para ver como essa classificação de Aziz Abissab é um pouco mais subdividido. Ele subdividiu de outras formas a classificação de relevo por regiões. Lembrando que ele não leva em consideração totalmente as regiões, assim. Ele vai classificar, mas ele vai olhar a vegetação, tipo de solo, tudo isso vai fazer com que ele classifique a espécie do relevo, tá bom? Aqui já temos a de Jurandir Ois. Esse daqui já foi em 1990. Ele foi o terceiro grande estudioso geomorfológico que veio estudar a geomorfologia do Brasil. Ele subdividiu em pequenos tópicos. Planície, as 3 unidades de relevo que continuam sendo planícies, planaltos e depressões, porém ele fez um estudo minucioso. Aí tem Planalto da Amazônia Oriental, Planalto da Chapada da Bacia do Parnaíba, Planalto da Chapada da Bacia do Paraná, Chapada dos Parecis, Planaltos Residuais Norte Amazônico, Planaltos Residuais, Cinturões Orogênicos. Ele dividiu também em núcleos cristalinos e dá para ver como esse já contou com tecnologia mais avançada, além do projeto Randam Brasil, que fez com que tivesse mais apoio para conseguir classificar o relevo brasileiro. Aí temos aqui uma pergunta. Em 1995, Jurandir Ois desenvolveu uma nova metodologia de classificação para o relevo brasileiro. De acordo com Ois, quais 3 unidades de classificação do relevo brasileiro? Então, pessoal, aqui nós temos essa daqui, a mais aceita. A gente viu que no início aqui tem uma questão, ó. Vou voltar aqui um pouquinho para vocês verem. Que o Haroldo de Azevedo e o Aziz Abissab, eles classificavam essas 2 formas de relevo como principais, o planalto e a planície. Mas o Jurandir Ois, que fez um estudo mais detalhado, ele classificou como planalto, planície e depressão. E essa é a mais aceita, o estudo mais recente. Aí vamos para a próxima questão. As formas de relevo brasileiros são resultantes de vários processos geomorfológicos que atuam na superfície ao longo do tempo. O predomínio de menores altitudes no Brasil, quando comparado aos países vizinhos, deve-se a ocorrência de fenômenos tectônicos e a presença de vulcões adormecidos. A gente tem vulcão no Brasil? Em algum momento vocês ouviram falar sobre isso? Em estudos, desde o fundamental? Não, a gente nunca ouviu falar que no Brasil havia presença de vulcões
adormecidos. Pelo contrário, a gente não fica em limite de placa, então a gente não vai ocorrer fenômenos de placas tectônicas. B. Formação geológica antiga e acentuada, atuação de agentes exógenos do relevo. Sim, nós vamos ter uma ação de agentes exógenos do relevo. C. Predominância de áreas de planície de regime nival dos maiores rios do país. Não. D. Elevada atuação de agentes endógenos do relevo. Não. Registro de terremoto? Não, não temos no Brasil. Estruturação recente do relevo e a existência de formações de cadeias montanhosas. Também não temos cadeias montanhosas aqui no Brasil. Bom, pessoal, por hoje nós vamos ficar por aqui. E na próxima semana a gente dá início a um novo conteúdo e lembrando de vocês, façam as APs, tá bom? Tchau, tchau.